Olá, você que nos assiste, eu quero te convidar agora para a segunda aula do curso de Teologia Bíblica de Missão. É um prazer muito grande poder estar mais uma vez aqui compartilhando os conhecimentos para a nossa segunda aula. Nós estávamos falando na primeira aula sobre a questão de problemas, as fragilidades de missões, e eu gostaria de salientar uma pergunta que eu quero que você, no teu próprio caderno aí, você pode responder essa pergunta para fixação de exercício. A pergunta é a seguinte: como lidar com os conflitos missionários no campo? Eu gostaria que você começasse a listar essas questões de conflitos missionários. Quero que você pense sobre isso. E como que a gente pode resolver essas questões? Ou como lidar com essas questões de conflito missionário, conflitos no campo missionário. No teu caderno aí você pode responder essa questão. E agora vamos estar entrando nessa segunda aula de Teologia Bíblica de Missões. Falando sobre Teologia Bíblica de Missões, nós temos que entender o seguinte, que a igreja ela não pode ver a missão ou o chamado missionário como um peso. E nem mesmo os que têm um chamado missionário não pode ver esse chamado como um peso, porque na verdade não é. Nós somos privilegiados em receber um chamado missionário. Por mais que vamos passar por desafios, por mais que vamos passar por questões de falta de treinamento, falta de sustento, como foi visto na primeira aula, nós precisamos ter o nosso coração muito disponível para atender o chamado missionário, porque é uma honra poder trabalhar para o Rei da Glória. E entender um pouco de teologia bíblica de missões também faz parte desse chamado missionário. Eu quero louvar a Deus pela vida de você que está me assistindo, pela vida de você que está fazendo essa aula, porque eu sei que com certeza você está adquirindo conhecimento e um pré-treinamento, de repente, para atender um chamado missionário. De repente, Deus tem esse chamado na tua vida e você precisa atender esse chamado. Não se veja como o pior dos miseráveis, porque muitas vezes nós vemos pessoas atendendo o chamado missionário, dizendo, e agora minha vida acabou, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Não, aí está começando a sua vida, como aconteceu comigo, quando eu decidi atender o chamado missionário na minha vida. Foi, como eu disse na primeira aula, a coisa mais inteligente que eu fiz, e você também pode fazer isso. Viu? Você que tem um chamado missionário, porque com certeza, quando nós temos um chamado missionário e a gente ouve falar sobre missões, algo arde no nosso coração, algo nos incomoda. Você sabia que quando eu tinha 17 anos de idade, o meu pastor de Jaru, Rondônia, onde eu morava, toda vez que ele falava de missões, toda vez que ele falava de levar a palavra, algo dentro de mim queimava, me incomodava. E eu chegava para o meu pastor todo final de culto. Eu chegava para ele e dizia, pastor, o senhor pregou hoje e eu senti algo queimando no meu coração. Eu preciso atender esse chamado missionário. E meu pastor falava, tá bom, minha filha, tá bom. Tá bom, minha filha, tá bom. Queridos, esse tá bom, minha filha, tá bom, durou 10 anos. Eu fiquei 10 anos de molho, esperando atender esse chamado tão glorioso. Estar imbuído e gastando a minha vida num propósito tão supremo, que é trabalhar para o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores. Imagina se você chegasse e você fosse o representante da Dilma em um lugar. Talvez a Dilma não, né? Devido a toda a decadência do governo. Mas quando existe um presidente que é tão respeitado, tão honrado numa nação. Eu lembro quando eu morei em Amsterdã, lá tem monárquico o governo, e quando a rainha passa, as
pessoas choram por causa da rainha daquele lugar. Então é uma honra para eles fazer parte daquele contexto monárquico e ter a rainha como soberana naquele lugar. E quando eu morei em Amsterdã, eu fiquei imaginando, nós temos um rei, não é? O nosso chamado é um chamado monárquico também, porque foi o rei da glória que nos chamou. Olha que coisa interessante, não é? Então nós precisamos entender que é muito maravilhoso, é muito supremo poder atender esse chamado e fazer parte disso tudo. Eu me sinto muito honrada, quem me conhece sabe disso. Eu sempre costumo dizer que eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser isso que eu venho fazendo nesses anos, porque eu encontrei o propósito da minha vida atendendo um chamado missionário, dedicando a minha vida inteiramente, totalmente, e gastando os melhores dias da minha vida para Ele, nessa causa, na causa do reino, imbuída nessa questão de missões. Que coisa linda! E você também pode fazer isso, viu? Você que tem um chamado missionário, eu sei que nessa aula Deus vai despertar você. Muito bem. Muitas vezes, nós passamos por desafios tremendos no campo missionário, sabe? Além desses desafios, como eu disse, a igreja, ou as pessoas, ou a liderança tem um conceito errado sobre missões. E eu quero salientar sobre esses conceitos aqui nessa segunda aula nossa. Conceitos errados sobre missão. Muitas vezes a pessoa acha que atender um chamado missionário é renunciar e fazer um voto de pobreza. É renúncia? É renúncia. Olha, você está imbuído nesse propósito? Você está à disposição desse propósito missionário? Olha só. Tem renúncia? Tem. Tem perda? Tem. Tem morte do eu? Tem. Tem humilhação? Tem. Mas também tem glória. E muitas vezes as pessoas só vê o lado negativo. Se eu for missionário, acabou tudo para mim. Porque, como eu disse aqui, muitas vezes a gente chega nos lugares e fala assim, você é missionário, então missionário dorme em qualquer lugar, come qualquer coisa, veste qualquer coisa. E não é assim. Eu tenho um conceito muito diferente sobre missionário e missão. Primeiro, olha só. Existem duas classes de pessoas no mundo que podem fazer alguma coisa. Sabe quem são? Os milionários e os missionários. Começa por aí. Graças a Deus, eu estou em uma dessas classes. Eu sou missionária. Deus me chamou para isso. E é um prazer, é uma honra, é uma satisfação. Conceitos errados você pode acompanhar aí na sua apostila. Renúncia e pobreza total. É como se fosse, sabe, a teologia do São Francisco de Assis. Ele fez um voto de castidade, um voto de pobreza, um voto de humildade e por aí foi. Mas a palavra de Deus, em Salmos capítulo 2, versículo 8, diz o seguinte: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por possessão. Olha que coisa tremenda e que coisa grande. É esse chamado missionário. Pede-me. Eu pedi. Ele me deu 20 até agora. Eu sei que tem mais, muito mais que vai acontecer. Eu quero dizer uma coisa para você. Se Deus fez na minha vida, Ele pode multiplicar na sua, porque eu não sou melhor do que você em nada. Entende? Então esse conceito errado de pobreza, eu não sei, sabe o porquê que a igreja olha e vê o missionário como um pobre. Coitadinho. Eu vou dizer uma coisa para você. Você sabia que muitas vezes as igrejas que a gente passa pregando, a oferta que o meu esposo e eu, que nós depositamos na igreja é maior do que a gente recebe?
Você sabia que mesmo meu esposo e eu, tendo um chamado missionário, sendo missionário de tempo integral, nós não temos salário, nós vivemos da fé e pela fé. Mesmo assim, nós mandamos oferta para a África. Porque nós entendemos que nós também precisamos semear, abençoar a vida das pessoas. Então, esses conceitos errados de missionário ser pobre, isso vem do inferno. Missionário não é um pobre, missionário é um privilegiado. Como eu disse, duas classes de pessoas no mundo que podem fazer alguma coisa: os milionários e os missionários. Olha que coisa linda. Nas igrejas passa-se a visão, de repente, que o missionário também é um super-homem ou super-mulher, a She-Ra, não é? Missionário não é She-Ra. Missionário não é super-homem, Superman. Missionário é um ser humano, como qualquer outra pessoa. Sabe, muitas vezes a igreja olha para os missionários e fala: eles são diferentes. E eu tenho costumado dizer o seguinte, que eu sou feita de um material do mesmo jeito que você é feito. Não tem diferença do material. O material é o mesmo. O que Deus encontrou no meu coração foi um coração disponível. E se Ele encontrar esse coração disponível em você, Ele também vai fazer. É a disponibilidade. Porque quando Deus olha para um homem, para uma mulher, Ele vê o quê? O coração. É isso que Ele vê. Então, esses são erros que muitas vezes a igreja comete. A comunidade comete. Não é? Essa questão do missionário ser um pedinte. Missionário não é pedinte. Sabe, uma vez eu ouvi uma definição sobre essa questão da igreja doar dinheiro ou ofertar na vida do missionário. Eu achei muito interessante. Esse pessoal foi fundadores do Betânia e eles me disseram o seguinte: Dona Joana MacLeod, ela me disse: Marilene, o dia que você estiver numa igreja, não se sinta uma pedinte. Você naquela igreja é a oportunidade para eles cumprirem um requisito da palavra de Deus, abençoando a sua vida. Essa é uma visão correta. Essa é uma visão de teologia bíblica de missão. Missionário não é pedinte. Quando o missionário passa numa igreja, ele está dando oportunidade para ele ser abençoado? Não, para os outros serem abençoados, através da vida dele. A palavra de Deus diz o seguinte: dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante também deitarão no vosso regaço. Muitas vezes nós vemos o missionário como essa pessoa: ih, já vem um missionário, ih, já vai pedir coisa, ih, já vai pedir dinheiro. Não, o missionário ali é uma oportunidade para a igreja ser abençoada através daquela vida. Sabe, uma vez eu ouvi uma outra definição muito interessante sobre isso. Um missionário disse: o que é mais fácil? O que seria mais fácil? Você dar uma contribuição missionária ou dar a sua vida por missão? Tem gente que acha que é mais difícil dar uma contribuição missionária. Nos tempos que a gente está vivendo hoje, parece que é mais difícil alguém enfiar a mão no bolso e dar uma contribuição missionária. Mas o missionário está dando a vida dele. O que tem mais valor? A tua contribuição ou a vida? Então, muitas vezes, essas visões corretas não são passadas para a igreja. Não é? E a gente precisa ter a visão correta, a cosmovisão correta. Outro erro é que, muitas vezes, a igreja faz seleção. Muitas vezes, a igreja quer se livrar de alguns obreiros e manda eles para o campo missionário. Queridos, quando a gente envia uma pessoa para o campo missionário, nós temos que pegar o que tem de melhor na igreja para enviar.
E eu tenho visto pastores e a liderança muitas vezes fazendo ao contrário. Pega aquele problemático, aquele ali, ó, o problemático, envia para missão, lá para a África, lá para o Afeganistão, para a Síria, lá, manda para a Síria. Não, nós não temos que pegar os piores ou os menos preparados e enviar. Nós temos que pegar os que estão mais preparados, os melhores, a excelência e enviar. Porque nisso, o reino de Deus está sendo muito bem representado. Isso vai trazer glória para o reino de Deus. Né? Não precisa mandar os piores, não. Até porque, quando Deus foi mandar alguém para a terra, ele não chegou, sabe, para, de repente, o anjinho lá da última filha da miríade 50ª, vem cá, anjinho, vem cá. Anjinho, é o seguinte, tem uma cambada de sem vergonha lá na terra que fizeram tudo errado. Então eu vou mandar você lá para a terra e aquela cambada vai matar você, mas você fica tranquilo, anjinho, que no 3º dia eu vou te ressuscitar. Foi isso que Deus fez? Não. Ele pegou o que ele tinha de melhor no céu, que foi o Filho unigênito, e mandou para a terra. O que ele tinha de melhor no céu, Jesus. E a gente faz exatamente o contrário, queridos, quando a gente vai enviar alguém para o campo missionário. Tá dando problema? Envia. Tá dando, vai. E não é assim. Então essas são visões erradas que a gente precisa repaginar. A gente precisa corrigir na nossa igreja. Você que está sendo preparado teologicamente, quando você assumir a igreja que Deus tem preparado para você, você pode fazer da maneira correta, porque você teve uma aula de teologia bíblica de missão e aprendeu o que é correto. Qual é a visão correta de Deus para o envio de um missionário? Não é verdade? Outra visão aqui, que muitas vezes a igreja erra. Por quê? Porque a igreja fica como se é local. A visão é local. Temos que fazer tudo aqui, como eu já tinha abordado na primeira aula. Tudo é aqui para nós. Tem pessoas que eles são tão centralizados que eles não deixam os membros visitarem outras denominações. O que é isso? Reino de Deus? Nunca. Não é. Então, qual que é a visão correta? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, é simultaneamente. Nós precisamos atender esse chamado. Como? Eu vou te explicar como que a gente atende isso simultaneamente. Porque aqui, ó, é tanto quanto. Não é verdade? Você pode acompanhar na tua apostila, que ele não falou assim, ó, vocês primeiro fazem aqui, depois, quando der certo, se sobrar alguém, você faz lá na Samaria, na Judéia, e por acaso, se vocês tiverem vontade de sobrar outra pessoa, manda para os confins da terra. Não, não, não. Ele disse, ó, é tanto quanto. Quem estuda português, a gente entende essa questão da comparação ou da igualdade, não é? Tanto quanto Maria é bonita, tanto quanto a Joana. É verdade? É tanto quanto, ou seja, igual. Só que quando chega nessa parte aqui, a igreja não faz. Então, como que a gente pode fazer isso simultaneamente? Vou te dar um exemplo. Eu sou membro da igreja aqui de Cascavel. Eu estou ligada ao corpo de Cristo aqui, em Cascavel. Só que quando a igreja de Cascavel me envia para outro país, como eu faço parte dessa igreja, eu estou ligada ao corpo de Cristo aqui, eu faço parte aqui, mas eu também estou lá. A igreja que me enviou está aqui em Cascavel, mas também está lá. Então é simultaneamente. Compreende?
Isso é fazer a obra de Deus simultaneamente. E deixar esse conceito de que nós temos que ficar aqui, porque aqui tem tanta necessidade. Esses dias eu ouvi uma coisa, Marilene, você precisa ficar aqui. Aqui tem tanta necessidade, minha irmã. Ô, queridos, eu não posso me mover por necessidade. Necessidade tem em todo lugar. Olha, quando eu passei na China, tinha necessidade no Japão, tinha necessidade em Zâmbia, tinha necessidade em Moçambique, tinha muita necessidade. Chile, necessidade. Estados Unidos, necessidade. Holanda, necessidade. O Brasil tem necessidade. Eu não posso me mover por necessidade. Chamado missionário não pode se mover por necessidade. Nós precisamos nos mover pela vontade de Deus. É isso que tem que direcionar o nosso chamado, o nosso trabalho missionário. O trabalho missionário da igreja é a vontade de Deus, certo? Aqui nós podemos ver, você pode acompanhar na tua apostila também, estratégia para despertar missões na igreja. Isso aqui é muito importante. Você fazer, de repente, sabe, faz cultos missionários, pega um país, passa lá na igreja, desperta os irmãos para orarem, fale sobre a necessidade daquele país. De repente, se você puder levar alguém, sabe, que sabe fazer uma comida típica do país, vai inserindo isso no coração da igreja. E a igreja precisa entender a necessidade de fazer missões. Porque, queridos, muitas vezes as pessoas não têm nem noção do que é isso. Nem noção. Porque não é falado. Então, a gente precisa entender a visão correta para que o nosso trabalho tenha sucesso. Além disso tudo, também tem a questão da guerra espiritual. Guerra espiritual é muito forte, porque existe essa guerra para que você não faça, e existe a guerra também para que quando você vai, o trabalho seja impedido. Por isso que precisa de muita oração e muito jejum, para que nós possamos ter êxito no nosso trabalho, porque existe uma guerra muito forte. Como diz a palavra, a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas é contra principados, potestades e dominadores. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu comigo quando Deus me tirou do Brasil e me levou à China. Foi uma guerra muito grande para sair, o testemunho é muito bonito. Deus colocou um anjo para me acompanhar. Esse anjo se identificou com o nome de Pastor Timóteo. Esse homem não existe. Uma coisa fantástica que Deus fez. Eu não sabia falar inglês, eu simplesmente peguei uma mala porque Deus disse de várias maneiras que eu deveria ir para a China. E eu fui à China. E Deus me guiou nesse trajeto até a China. Foi a minha terceira grande viagem internacional. Para o outro lado do mundo. E eu cheguei na China exausta, porque são 36 horas de voo para a China. Quando eu cheguei na China, eram aproximadamente, no destino final, umas 11 horas da noite. 2 dias praticamente sem dormir, eu estava muito cansada, eu tomei um banho, comi alguma coisa e eu fui deitar. E de madrugada, imagina, eu bati naquela cama, eu apaguei. Eu calculo que eu tinha dormido umas 2, 3 horas de sono. Eu acordei com 2 demônios tentando me matar. E quando eu acordei sem ar, eu tentava respirar, eu não conseguia, eu sentia uma pressão muito grande sobre o meu pescoço. E eu comecei a orar em espírito e dei um pulo da cama. E comecei a orar, repreender e a orar, porque é uma guerra, é uma batalha. Tem gente que não acredita nisso, mas é assim que acontece. E aqueles demônios se retiraram e eu consegui dormir o restante da noite em paz. Mas as boas-vindas que eu recebi na China foi isso. Não é? Então, existe uma guerra violenta no mundo espiritual. Quando eu estive em Moçambique, Moçambique é uma coisa impressionante. Em Moçambique, você sai nas ruas,
Você vê feiticeiros andando com jacaré nas costas. Você passa nos lugares, tem varal estendido, não é de roupa, é de partes humanas, secando para fazer poção mágica. Imagina a intensidade da guerra espiritual em um país desse, não é? Então, você que tem esse chamado missionário, tem gente que quando eu falo isso, fala, eu não quero ir que eu tenho medo. Mas Deus, ele não tem prazer na alma do medroso, porque o Senhor já nos revestiu com autoridade. E ele já conquistou na cruz a nossa vitória. Não é verdade? Por isso também que é importante ficar em Jerusalém, até que seja revestido do poder. Esse revestimento é muito necessário para quem quer sair e fazer missões ou executar qualquer trabalho na área ministerial. Não é só questão de missão transcultural, não. É questão, a pessoa que quer se dispor, quer realizar algum trabalho espiritual, está disponível no reino, ele precisa desse revestimento. Até para você sair, para falar de Deus para o vizinho daí da sua rua, você precisa desse revestimento. Eu cheguei a ter conhecimento de um caso de duas garotas que tinham muita vontade de estudar, fazer missão. E elas foram se preparar numa determinada agência missionária aqui do Brasil. E quando chegou lá, tinha uma opção de ir para um país. Só que a liderança viu que aquelas duas meninas não tinham estrutura psicológica, estrutura espiritual e muito menos, de repente, física para ir. Mas elas queriam muito ir. E a família dessas duas garotas eram extremamente bem de vida, ricas. Eram famílias que podiam sustentar essas garotas sem elas terem que passar por esse processo de dependência de Deus para esperar o sustento vindo da mão de Deus para elas. E a liderança disse, olha, eu acho que vocês não devem ir para a África. E elas, mas eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. E como a família tinha muito dinheiro, nada impediu. Elas compraram as passagens, mesmo contrariando a liderança, e foram. E foram inclusive para Moçambique. E essas duas garotas chegaram lá e elas deram de cara com o feiticeiro. O feiticeiro fez um encantamento e essas meninas ficaram loucas. Queridos, essas meninas voltaram para o Brasil, que tiveram que ser internadas no manicômio. Elas ficaram loucas, com problemas psiquiátricos terríveis. Então, existe uma guerra espiritual e você precisa estar preparado para essa guerra. Muito bem. Desafios do campo missionário. Eles existem? E como existe? Se na vida cristã você passa por desafios, não é? Desafio de confiar em Deus, desafio de depender de Deus, desafio de esperar a bênção e ter uma bênção ou o milagre que você precisa. E tantos outros desafios que a gente passa nessa questão da caminhada com Deus, numa vida local. Imagina numa vida transcultural, em outro país. Como você pode ver nesse slide, nós estamos aqui no Senegal, estamos todos sentados. Isso aqui é um desafio maravilhoso. Olha só. Primeiro, eu estou vestida com a roupa da nação, por quê? Lá, para você viver naquele país, o bom é você estar realmente com a roupa da nação, porque isso te aproxima da população. Segundo, mulher casada tem que usar lenço na cabeça. Lá, aliança não significa nada. Uma pessoa, quando sai na rua, para você reconhecer se ela é solteira ou casada, você olha na cabeça. Se tiver com um lenço, é porque ela é casada. Então, está eu aqui, o meu esposo, e nós estamos sentados no chão, porque é assim que se come no Senegal. Coloca-se essa bacia que você está vendo. Essa comida está vermelha, é de pimenta. Existe muita pimenta nesse prato. Uma coisa impressionante. Eu tive um problema gástrico terrível, que até hoje eu não posso comer
pimenta ou aquela pimenta do reino chamada, aquela pimenta preta, não é? Eu não posso comer. E eu quero chamar a tua atenção para esses 2 pontos pretos que está no prato, no nosso prato. Esses pontos pretos não são nada mais, nada menos do que lesma. Não é escargot, é lesma. Que escargot, ele é criado, ele é cultivado de uma maneira bem diferente do que essas daí. Essas daí são achadas na calçada, na beira do rio, lá que é tudo contaminado de fezes. Olha, o dia que eu soube que isso aí era lesma, o que eu tive que fazer? Só afastar e não comer a lesma. Por que eu não comi? Eu vou te explicar o porquê que eu não comi. Do meu lado está o meu esposo, crente. Do lado do meu esposo está uma missionária, crente. Do lado da missionária está uma obreira, crente. Do lado da obreira está um obreiro, crente. Todos crentes. Então aqui, eu não tinha que provar, não, eu vou comer isso aqui, porque eu tenho que dar um testemunho de Jesus para esse povo que não conhece Jesus. Não, aqui todo mundo conhece Jesus. Aqui eu não comi. Na China eu comi cachorro. Eu vou contar isso nas próximas aulas para você. Tá? Mas aqui não. Aqui eu não precisei. Mas isso são os desafios do campo missionário. Imagina, a gente comendo, aqui no meio tem um peixe e alguns vegetais no prato. Isso chama de ebugeno e era esse o nosso prato, a nossa comida no Senegal. Então, além da moça limpar a mão, fazer a comida, não é, com a mão impura, porque lá a mão esquerda é mão impura, ninguém paga, ninguém cumprimenta, ninguém com essa mão. Agora, fazer o alimento não tem como você fazer com uma mão só. Então, eles fazem com as duas, não é? Então, você ainda tem esse desafio. O desafio de dizer, eu estou aqui, eu sou igual a você, eu me submeto a isso por amor a Cristo e por amor, não é, ao Evangelho. Então, os desafios e sofrimentos da vida missionária, elas existem e são real. E nós precisamos aprender a lidar com tudo isso. Além disso, nós temos a questão da língua. Aprender uma língua é muito complicado. Nesse caso aqui do Senegal, eu lembro de um episódio, eu e meu esposo tínhamos saído para ir ao mercado. E a gente tinha que pegar táxi. E nós não sabemos falar o francês. Eu falo inglês, falo espanhol, um pouquinho de chinês, mas o francês a gente estava aprendendo. E quando você fala em francês, c'est bon, é bom, n'est pas bon é não é bom. E meu esposo confundiu. E quando foi para pegar o táxi, os taxistas do Senegal, quando ele olha para você, fala, turista! Eles não te vê como missionário, eles te vê como turista. Turista tem dinheiro. Então, uma corrida que, suponhamos, seria R$2, eles te cobram 50, 25. Entende? Então, você tem que ficar muito ligado para eles não te explorarem. E quando o meu esposo estava negociando o dinheiro com esse taxista, o taxista baixou o preço para o preço realmente local, porque a gente tinha conhecimento do preço local. Então, o que acontece? O meu esposo fazia assim para ele, n'est pas bon é não é bom. Mas na cabeça do meu esposo, ele estava falando, n'est pas bon, tá bom. Isso aqui no Senegal não é nada. Você fazer assim, 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 não é nada. E aí, o rapaz, o taxista desse tamanho, aquele baita daquele homem, começou a ficar nervoso demais. E falava pro Fábio, n'est pas bon, e falava um monte de coisa e começou a chutar gente em volta do táxi. E aquela confusão armada. E meu esposo falava, n'est pas bon, n'est pas bon, n'est pas bon. Ele tava falando, não é bom, não é bom, não é bom. E ele queria dizer, tá bom, esse preço tá ótimo.
Imagina a confusão. Aí eu cheguei, já estava juntando aquele povo, e eu disse, o que está acontecendo aqui? Meu esposo falou, eu não sei. Ele me fez o preço, e eu estou falando para ele, ó, que nem tá bom. Eu falei, Fábio, você está falando que não tá bom. Ele falou, você está brincando. Eu falei, não, você está falando, nem tá bom e não é bom. Aí eu falei, ser bom. E entramos dentro do carro. E o cara estava já espumando, nervoso. Então essas são as dificuldades que a gente passa. Não é? Quase deu polícia. Porque o meu esposo estava falando, nepa bom, e sendo que era ser bom, estava bom. Então a gente tem todas essas questões, todos os desafios, fora a questão espiritual. Olha, lá no Senegal, quando chega o dia 9 de outubro, é o dia do Tabasqui, e o país é muçulmano. Então, queridos, fora a questão do calor, que é 50 graus, é muito quente, a mesquita começa a tocar 6 da manhã. E aquilo é tão alto, porque tem alto-falantes na cidade inteira. Você acorda com aquela mesquita já tocando na sua cabeça. E aí você sai na rua, tá todo mundo lá fazendo as orações, que 3 vezes por dia eles fazem oração. A mesquita o tempo inteiro tocando. Tem muito doido no Senegal, eu até entendo porque fica doido. Quem aguenta um negócio desse na cabeça, não é verdade? Então, você passa por todos esses desafios. À noite, a mesquita ainda fica tocando. É meia-noite, tá lá a mesquita, fazendo as orações dele. Tá bom. Para a mesquita, você fala, que bom, vou dormir. Aí começa os tambores dos feiticeiros. Isso vai à noite. Quando tá dando 5:30 da manhã para os tambores, 6 começa a mesquita. Desafios que você precisa superar. Não é verdade? Você precisa desse preparo e entender todo esse contexto de nação. Muitas vezes nós chegamos na nação, aí a gente começa a sentir falta do quê? Da nossa comida, não é? Que saudade do arroz, do feijão, que saudade do meu país. Isso muitas vezes pega o missionário, são desafios que a pessoa vai ter que se superar. Vem a solidão, não é fácil você estar num contexto de nação e ter que aprender uma outra língua e se esforçar para falar em outra língua. Isso é muito complicado. Então, às vezes a gente fala assim, será que vale a pena tudo isso? Vale, com certeza vale, nós cremos que sim. Porque responder ao chamado de Jesus está disponível e sendo usado por Ele. Isso é coisa maravilhosa. Sendo usado pelo Pai, sabe? Isso dá uma satisfação interior. Todas as pessoas que têm uma vocação ministerial e não atendem o chamado, elas ficam insatisfeitas interiormente. Há um vazio dentro da vida delas. Por quê? Porque elas vieram à Terra com um propósito e não atenderam aquele propósito. Então, independente dos desafios que você vai ter, independente de todas as coisas que você vai passar, eu acho que vale muito a pena. Sabe por quê? Há uma satisfação tão grande interior quando você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, atendendo o teu propósito. Isso dá satisfação, sabe? Isso dá objetivo para a sua vida. E às vezes tem muitos gabinetes aí cheios de pacientes, os psicólogos, porque as pessoas estão insatisfeitas. Elas têm um vazio tão grande interior, sabe por quê? Porque vieram à Terra para fazer uma coisa e está fazendo outra. E aí isso dá um vazio terrível. Então vale muito a pena. Vale a pena. Quando a gente vê o fruto de tudo isso. Lá no Senegal, nós tivemos que trabalhar muito duro. Eu tive que pintar paredes, etc. Mas vale a pena? Vale, com certeza vale. Não é? Muito bem. Vamos ver aí a unidade 5. Lidando com o conflito no campo missionário. Esses conflitos existem? Existem.
Eles são reais? São reais. E como que você vai lidar com esses conflitos? Primeiro, o que você precisa ter em mente? Isso aqui entra uma parte de antropologia cultural. Quando você chega em uma nação, eu quero te fazer uma pergunta. Quem que é o diferente? É você que chegou ou é aquele povo que está ali? Não, é você que chegou. Você é o diferente naquela nação. Primeira coisa que você tem que ter na tua cabeça. Por quê? Eu vejo muitos missionários chegando no campo missionário e dizendo assim, nossa, como eles são diferentes. Nossa, como tudo isso aqui é diferente. Querido, diferente é você que chegou ali. Eles são igualzinhos. Eles não têm diferença nenhuma, não. A gente precisa entender, nós somos os diferentes. Eu vejo muitos missionários chegando nas nações e querendo mudar costume, tradição, e você só vai ter um problema violento se você fizer isso. Então, você tem que ter na tua cabeça, não, eu sou diferente. Diferente sou eu aqui. Segundo, bom, se eu sou diferente, então como que eu tenho que me portar nesse lugar para ser bênção? Eu vou te dar um segredo aqui, uma dica de ouro que eu tenho carregado no meu ministério e tem dado muito certo. Eu escutei um caso e eu aprendi isso com o Joe, que ele foi diretor do Seminário Betânia. É um americano e isso acho que, se eu não me engano, nos anos 40, o Betânia não tinha gerador de energia. E eles buscavam um petróleo, não tinha energia elétrica, eles tinham um gerador. E eles buscavam um petróleo para abastecer aquele gerador. E a distância era longa. Eles tinham um caminhãozinho, um tanque, e eles iam buscar esse petróleo longe. Um dia, o que acontece? Eles detectaram um vazamento, um furinho no tanque, lá do carro de petróleo que eles traziam. E eles calcularam, nossa, distância, esse vazamento, nós vamos chegar lá na missão com muito pouco óleo. E o diretor dirigindo o carro muito preocupado, passando no meio de um bananal. O rapaz que estava com ele falou, Joe, para aqui o carro. Vai parar, vai vazar mais ainda. O rapaz foi lá, num cacho de banana, pegou uma banana verde e começou a passar no buraquinho que estava escorrendo o petróleo. E ele foi esfregando aquela banana, esfregando a banana no buraquinho. Você sabe o que aconteceu? A nódoa da banana estancou o vazamento do tanque de petróleo. Agora eu pergunto para você. A banana foi criada por Deus para tapar vazamento de carro, de petróleo? Obviamente não. A banana tem uma outra finalidade. Mas a banana serviu. Então quem não serve, não serve. Por isso que missionário precisa ser banana. Para você lidar com os conflitos no campo missionário. Até mesmo na sua igreja. No contexto que você está inserido, você tem que ser banana. Banana. Muitas vezes nós chegamos no país e não entendemos que precisamos ser banana. E aí a gente não quer servir. A gente quer impor as nossas ideias. A gente quer dizer o que é certo. Não, quando você chega num país, você é o diferente. E você precisa ser banana. Porque quem não serve, não serve. A banana serviu. Nós precisamos ter essa disposição no nosso coração de servir, simplesmente servir. E para isso, a gente vai precisar, sabe, de um preparo. Se você não tem esse preparo para ser missionário, possivelmente a sua missão vai fracassar. Vai fracassar. A importância de um preparo. Lá no Senegal, eu vou pegar o exemplo do Senegal, foi
o último país que nós fomos a trabalho, um trabalho transcultural, como você vê nesse slide, eu estou pintando parede. Aqui no Brasil, eu dou aula de teologia, eu prego nas igrejas, contando os testemunhos missionários que eu passei, pelos países que eu passei. Mas lá no Senegal não tinha púlpito, não tinha microfone. O meu púlpito e o meu microfone era outra coisa. Era um quarto para pintar. Por quê? Havia chovido muito, a casa tinha muita infiltração, as paredes estavam todas fofas, muito mofo. As crianças que dormiam ali, naquela casa, nós fomos trabalhar com crianças no Senegal, respiravam aquele ar do mofo e tinha muita crise. E nós tínhamos que dar um jeito. O meu esposo estava debilitado, como você viu na foto. Ele não aguentava fazer praticamente nada, por causa que estava tendo crises renais seríssimas. E quem teve que ser a banana? Eu fui ser banana. Disse, eu vou fazer esse quarto, vou pintar esse quarto. As pessoas riram. E eu peguei uma espátula, quem mexe com construção sabe, você tem que primeiro raspar tudo aquilo, não é? E fui desenvolver aquele trabalho ali. Porque no momento era aquilo que eu precisava fazer. No momento, eu tinha que colocar as minhas habilidades e o meu amor naquele serviço ali. Era o que tinha para fazer. Eu tinha que ser a banana daquele lugar. Então eu fui fazer um serviço de um homem. Nossa, eu lembro que meu braço ficou inchado, porque depois você tem que lixar aquilo tudo, passar cimento, aonde ficou os buracos do mofo, e pintar. Quem mexe com construção sabe esse processo todo. E eu fui fazer. Então, eu servi. O quarto ficou maravilhoso, ficou lindo demais. As crianças, quando entraram no quarto, elas não acreditavam que era o mesmo quarto. E isso, para nós, que entendemos que o serviço também faz parte desse chamado, e você precisa ter um preparo, isso traz muita satisfação. Então, nós precisamos entender que não basta ir, nós temos que saber como ir. Eu quero contar uma experiência para você, finalizando essa aula, essa nossa segunda aula. Tinha um missionário aqui no Brasil que recebeu um chamado para a África. E ele foi com a sua esposa. E não era para um lugar da África, uma metrópole, Joanesburgo, que é um lugar muito bom, não. Era para uma tribo da África. E detalhe, nessa tribo, as mulheres só usavam roupa daqui para baixo, daqui para cima não. A esposa dele olhou aquilo, a esposa do missionário, e disse, eu não vou tirar minha roupa. Eu não vou ficar pelado no meio desse povo, eu não quero isso. E ela ficava vestida. E esse missionário começou um trabalho muito árduo. E pregava, e visitava, e aquela dedicação ao trabalho, e não acontecia nada, ninguém se convertia, ninguém entregava a vida a Jesus. As pessoas com uma resistência muito grande do evangelho naquele lugar. E o missionário passou ali meses pregando arduamente, orando, Senhor, Senhor, o que está acontecendo? Nesse lugar eu prego, as pessoas não se convertem. E um dia, ele já estava quase desistindo de tudo aquilo, querendo voltar para o seu país de origem. Então ele chama os anciões da tribo e comunica que ele vai sair dali, porque o trabalho dele não está tendo esse êxito. Existia uma resistência muito forte à pessoa dele, à pessoa da esposa, e ao que ele estava ensinando, e ele não sabia o porquê de tudo aquilo, ele já estava quase desistindo, e ele disse para os anciões, olha, eu estou indo embora porque não dá para trabalhar aqui com vocês, porque vocês têm um coração muito duro, eu estou aqui me esforçando e me desgastando. E aí os anciões da tribo viraram para ele e disse, nós não podemos aceitar esse evangelho que você prega, isso aí tudo que você está falando. Ele disse, mas por quê? Disse, porque a tua esposa é uma prostituta. Nossa,
Foi um choque para o pastor. Ele disse, o quê? A minha esposa é uma prostituta? Como assim? E os anciões da tribo falaram, as mulheres aqui, nessa tribo, que se vestem e tampam os seios, são prostitutas. As mulheres de família andam com isso aqui destampado. E a tua esposa anda com isso aqui tampado. Ela é uma prostituta. E a partir daí, você sabe o que aconteceu. A esposa teve que tirar a roupa e a tribo inteira se converte. Então, são desafios, sabe? São coisas que muitas vezes nós passamos no campo missionário e se a gente não tiver um preparo, a gente só vai fazer as coisas erradas. Finalizando essa segunda aula, eu quero fazer uma pergunta para você que diz respeito à terceira aula que nós vamos ter. E isso é para te encorajar a estudar o próximo módulo, a próxima aula, e responder essa pergunta. Então, eu quero que você anote aí para você responder essa questão que está na terceira aula. Eu vou dar ela agora na segunda aula para a gente responder na terceira aula. Na sua opinião, quais os benefícios e perigos dos fazedores de tenda? Na próxima aula, nós vamos estar discutindo e explanando isso aqui. Repetindo a pergunta, na sua opinião, quais os benefícios e perigos dos fazedores de tenda? Que Deus abençoe a sua vida. Foi um prazer e um privilégio muito grande poder estar com você nessa segunda aula.